Olá, eu estou aqui hoje na Sintec para falar sobre a linha de transmissores RUS. É um assunto muito importante que merece, inclusive, uma participação muito especial. Vem para cá! Cláudio Fabiani, ele não só criou toda essa linha, como até hoje é responsável pelas atualizações e também para dar todo o suporte em relação a esse produto. Cláudio, eu quero começar perguntando para você, o que difere os transmissores da linha RUS dos outros transmissores da Sintec? Ok, vamos lá. Esse transmissor, ele tem um diferencial muito importante com relação aos demais. A linha de alimentação desse produto, ele consegue ter redundância no nível DC, o que é único para esse transmissor. O monitoramento que é feito para essa unidade, ele não está presente em nenhum outro transmissor. Nós temos 20 leituras de SNMP, 5 comandos, que diferenciam ele de todos os demais equipamentos. E além de monitorar e sincronizar com a telemetria, podendo dar acesso de qualquer desktop, de qualquer celular, e se sincronizar com a estação meteorológica mais próxima. São os diferenciais desse transmissor com relação aos demais. E essa era a minha próxima pergunta, inclusive. Se existe algum produto no mercado que se assemelha a esse? Não. A engenharia abordou uma topologia única no país e na América do Sul com relação a esse equipamento. Agora chegou a hora da gente falar de mais detalhes, né? Daqueles pormenores do produto. Já de cara dá para ver que é um equipamento muito imponente, é bonito, né? É grandioso, é dividido aqui em duas partes também. Dá para notar que se trata de um produto Prime, top de linha, como a molecada gosta de dizer, é um produto top de linha. E aí, já de frente, o que me chama a atenção é justamente essa tela, que ela é grande, né? Chama a atenção. Como que funciona basicamente? Esse equipamento, ele dispõe de um painel de controle que dá acesso às principais informações e gerenciamento do equipamento. Isso é um diferencial em função do que nós temos no mercado hoje. Uma outra dúvida, aqui no RUS tem algum botãozinho que serve para apertar e aumentar ou abaixar a potência, ou isso não é feito aqui? Bom, você primeiro seleciona e coloca o equipamento no modo de operação, ok? Uma vez que você fez a inserção e colocou o equipamento no modo de operação, você pode selecionar pela tecla de acesso rápido no painel frontal do equipamento o preset de alvo de potência, ou você pode ir até o menu e fazer a edição dos primeiros 6 presets ao seu gosto, ou você pode selecionar 6 presets previamente já programados para economia de energia. Você pode falar um pouquinho mais sobre os presets? Eu posso, por exemplo, pensar ou projetar o consumo de energia, diminuir o consumo de energia através deles? Sim, você tem os presets que são 100% ajustáveis em sua totalidade. E você consegue definir potência-alvo e você consegue definir também possíveis horários de redução a trabalhar em cima de momentos em que sua audiência esteja reduzida ou que você esteja em algum processo de manutenção do sistema. Então a redução ela é 100% controlável e você pode fazer o ajuste através dos presets que estão disponíveis na primeira parte superior da tela. Já na parte inferior nós temos presets que já são pré-selecionados para o melhor consumo de energia. Então, em função da localidade que você se encontra e da bandeira de tarifação elétrica, você pode escolher um dos presets que mais lhe adeque à economia versus cobertura do transmissor. Como que funciona exatamente, então, esse painel de controle? Tem aqui do lado, então, menu, power, alerts. Dá para fazer uma demonstração? O botão menu vai te dar acesso a todas as funcionalidades do dispositivo. O botão power é usado para que você consiga colocar e tirar a emissora do ar, tanto no modo de operação normal, modo de segurança, ou se você quiser desligar o equipamento. E a aba Alerts faz os registros de informação de alarmes gerados pelo equipamento. E você também tem a opção de restringir o acesso para estranhos, uma vez que você pode travar o seu equipamento com uma senha, impedindo que uma pessoa desautorizada faça algum tipo de alteração no status do equipamento. Eu vi aí que passou um aviãozinho, aí uma tela que tinha um ícone de um aviãozinho. O que é isso? Esse ambiente você vai encontrar dentro do status de transmissão quanto tempo de voo que o equipamento está em operação.
Então, o avião ele representa o número de horas que o transmissor está no ar. Existe também uma forma para saber quanto está ou quanto foi o nosso consumo elétrico? Sim, consumo elétrico você pode verificar dentro do ambiente de valores medidos, a potência consumida e a eficiência consumida, bem como o acompanhamento do consumo diário, semanal e mensal. E a gente está falando aqui sobre essa tela onde a gente pode colocar o valor que paga no quilowatt-hora e daí saber também uma projeção no fim do mês, quanto vai ficar a conta de energia? Perfeito. É uma característica única desse transmissor. Você consegue fazer uma avaliação do seu consumo e dentro dessa avaliação do seu consumo, você pode pegar uma média que é diária, você pode pegar uma média que ela é semanal, você pode pegar uma média mensal e você pode inserir os valores de quilowatt-hora aí da sua região. Isso ele vai te dar uma expectativa de custo versus potência no ar. Me mostra a tela que tem o diagnóstico da antena e aquela que visualizamos a potência direta. Essa tela se encontra dentro dos valores medidos. Esses valores estão aqui para a antena, que ele faz uma avaliação para você da antena. No caso, nós estamos com uma carga fantasma. Ele mostra o gráfico de algum eventual problema na antena nas últimas 24 horas, tá? E você também consegue fazer a análise da potência direta já com a conversão em dBm. Então você tem os valores printados em watts e os valores printados em dBm. Em relação à temperatura, tem algum lugar que dá para checar como está a temperatura do equipamento? Na própria tela do dispositivo você já tem a temperatura interna da sala, a temperatura interna dos módulos e a temperatura externa oriunda de uma estação meteorológica que ele está sincronizado. E o que são os botões Power Rise e Power Lower? Perfeito, são botões de acesso à potência rápida, sem a necessidade de você usar o touch. Esses dois ambientes programam 2 níveis de potência abaixo da potência total para facilitar a manutenção em torre, substituição de lâmpada, eventuais manobras de antena, para que você reduza a potência do equipamento sem a necessidade de configuração complexa. Os valores desses botões você consegue fazer o ajuste no ambiente avançado. Uma dúvida que me surgiu agora aqui, a gente está vendo ele funcionando direitinho, perfeitamente, mas e se por acaso isso cai energia, fica sem energia, para de funcionar, significa que a rádio sai do ar? Não. Esse equipamento ele tem uma redundância através do seu sistema de bateria. É o único transmissor que conecta-se com bateria, um dos primeiros que eu vi operando na América do Sul. Então, caso você tenha uma queda de energia elétrica, você vai manter o equipamento no ar, mesmo sem, por um período que vai depender da quantidade de baterias que você quer. Então, você se mantém no ar por um período para dar tempo de você posicionar os seus clientes, acionar o seu gerador e tomar a atitude necessária em função dessa queda de energia elétrica. Legal, Cláudio. Explica para mim mais uma coisa, o que é o excitador e é possível controlar esse excitador também por esse equipamento? Perfeitamente. Esse equipamento ele é composto de 2 excitadores e um módulo que faz a troca automática. Isso também é uma característica única desse equipamento. O controle dos excitadores, você vai até a aba de excitadores e aqui você consegue gerenciar na primeira aba o excitador de cima, na segunda aba o excitador de baixo, que é o excitador número 2, e a terceira aba você vai controlar o ChangeX, que é único e exclusivo da linha RUS. Bom, você falou um pouquinho aí sobre o ChangeX, mas eu queria entender um pouco mais sobre esse dispositivo que existe no equipamento, que inclusive, se eu não me engano, é um motivo de elogio, de diferencial do produto em relação ao mercado, né? O ChangeX ele permite que você faça a comutação a quente do excitador 1 para o excitador 2 de forma manual ou de forma automática. Hipoteticamente, se esse excitador falhar, ele vai chavear automaticamente para o segundo através desse dispositivo que é o nosso ChangeX, que é uma redundância de excitador. A comutação ela é feita dentro da aba do ambiente de controle dos excitadores, é a última aba de ChangeX. E aqui você pode verificar que ele está no modo automático. Estando nessa situação, basta que o primeiro equipamento desligue para que ele faça a comutação automática para o segundo. Ou você tem a opção de parar o primeiro excitador para uma manutenção e vir no modo manual
e chavear ele para o segundo excitador, que é o que ele acabou de fazer. Ele desligou esse equipamento e ele chaveou para o equipamento de baixo. Isso é único no Syntec com relação aos concorrentes. O Cláudio, e o Offset Box? É um ambiente que você consegue fazer ajustes técnicos de níveis lá no avançado. O Offset Box permite que você ajuste tensão, corrente, em função da parametrização local que os técnicos e os engenheiros da emissora têm. Valores discrepantes são corrigidos aqui de forma eletrônica, sem a necessidade de virar trimpote. É um item importante que eu não vi em nenhum outro transmissor aqui no Brasil e nem na América do Sul. Cláudio, e a função VSWR null? Por que ela é importante e ela está aqui também? Sim, é uma função que ajuda você a neutralizar eventuais resíduos que você tenha na sua antena assim que você acabe de instalar. Então você consegue fazer a neutralização dessa informação olhando pelo painel de análise de antena. Baseado nessa informação, você consegue fazer lá no avançado a troca e o ajuste de um valor adequado para o residual de onda estacionária que você tenha entre o transmissor e a antena. Tem um assunto bem técnico agora para falar com você, que é exatamente alinhar as fases para uma melhor eficiência. O que é isso e como é que funciona essa questão dos módulos e como que a gente consegue ter um alinhamento correto num produto como esse? Esse equipamento ele trabalha modularmente, então ele é possível ser expandido para que você tenha mais módulos. Ao inserir mais módulos, você tem que dar um novo ponto de combinação para que eles tenham o melhor desempenho e eficiência. Para isso, você vai usar uma aba de monitoramento que é a aba do desbalanceamento interno. Então, a passagem de fase reduz a potência do desbalanceamento interno. Quanto menor for esse desbalanceamento, maior é a eficiência do equipamento. E como eu programo a parte de alarmes do equipamento? Os alarmes você vai disparar de acordo com a informação oferecida pelo departamento de engenharia da empresa, da emissora. Seguindo os parâmetros de engenharia da emissora, você vai disparar os alarmes em função de temperatura alta, em função de antena com problema, em função de alimentação inadequada para o rack. É nesse ambiente que você faz todo esse ajuste no ambiente avançado. Falando em temperatura, pode acontecer algum desajuste, alguma coisa no ambiente onde o equipamento está instalado, por exemplo, um ar-condicionado que para de funcionar, isso coloca em risco também o funcionamento do luz. E aí, como que eu sei sobre isso? Tem essa indicativa aqui também no equipamento? Ele aponta isso? Perfeito. Ele tem várias formas de você fazer esse monitoramento, mas o disparo é automático. Nós temos na parte superior a informação de temperatura interna e temperatura externa. E nós temos lá no avançado, nós temos uma ferramenta de monitoramento de temperatura, que é o tracking de temperatura. Esse tracking monitora a temperatura da sala. Caso ele exceda o valor estabelecido, o transmissor vai tomar uma atitude e vai aguardar que o técnico venha e faça uma intervenção necessária para reduzir a temperatura do ambiente. Enquanto isso, ele fica em alarme no modo de temperatura em excesso, porém ele não tira a emissora do ar. Ele deixa a emissora no ar com 1/3 da potência total e gera os alarmes solicitando uma presença técnica em loco. Um outro tema que deixa as pessoas muito impressionadas com a qualidade, com o diferencial desse equipamento também é em relação a baterias. Dá para instalar baterias externas? Como é que funciona essa parte? É único esse transmissor. É possível que você coloque baterias estacionárias nesse case, que é o caso que nós temos aqui agora, e você tem o desempenho e a função do equipamento ativas, mesmo quando você tiver uma pequena queda de energia elétrica. Nas grandes emissoras, elas têm no seu interior grupo de geradores. Quando a elétrica cai, o gerador demora um tempinho para acionar. Quem vai suprir a falta? O nosso banco de baterias. Então a emissora não sai do ar sob nenhuma hipótese até o acionamento do grupo de geradores, uma vez que ela esteja com o opcional banco de baterias. Mas aí quando está com as baterias, eu devo deixar na potência máxima ou também tem um ajuste em relação a isso? A inteligência embarcada no equipamento sabe o que fazer. Assim que voltar a energia elétrica, ele automaticamente
vai penalizar o equipamento por um período de 8 minutos aproximadamente. Ao término dessa penalização, ele vai voltar com a potência total e vai começar a recarga do banco de baterias. Então, o dinamismo tecnológico que tem dentro dele recarrega a bateria sem que você tenha que fazer nada, e tudo gerou alarmes no log de erros para que você possa acompanhar o ocorrido. A gente ainda não falou sobre o módulo AC, né? Qual a finalidade dele? O módulo AC disponível nesse equipamento, ele faz parte da robustez e da redundância através de 3 fontes de alimentação que serão que entrarão em funcionamento caso ocorra alguma falha nas fontes principais. Então, essas 3 fontes vão suprir até duas quedas de 2 equipamentos, porque a terceira vai ficar dedicada para o banco de baterias. Num caso em que você não tenha banco de baterias, as 3 fontes vão funcionar como redundância para até 3 módulos. E assim que elas entrarem em operação, gerará um alarme e solicitará a presença de um técnico porque houve falha em uma das fontes. Porém, a emissora não sai do ar e fica na contenção através do AC Power. O módulo AC, ele tem fontes de alimentação redundantes. Então você vem na aba de Energy Settings e aqui você consegue configurar o número de série das fontes de alimentação, o padrão elétrico que você vai trabalhar e utilizar, e ativar o banco de baterias e a condição de recarga em função do banco presente atrelado ao transmissor. Muito legal, muito bacana conhecer mais detalhes sobre o RUS. Agora eu quero deixar você à vontade para falar alguma outra coisa que faltou, alguma outra pergunta que eu não fiz. O que você acha importante de considerações finais? Perfeito. O suporte ao cliente nessa linha de equipamento. A robustez dele nos garante um suporte que, aos finais de semana e eventuais falhas, todo mundo vai dormir tranquilo. O técnico da rádio, o dono da rádio, o fabricante, pela sua redundância. Esse é o ponto primário desse equipamento. E o ponto secundário é o suporte. Não importa o dia, não importa a hora, não importa a situação. É só você entrar em contato que a gente vai te dar uma solução para resolver o seu transmissor RUS em qualquer situação de falha. Pois é, então você conheceu mais detalhes sobre o RUS, esse equipamento que permite tantas possibilidades, tantos avanços tecnológicos e às vezes você nem sabia que poderia contar com esses benefícios na sua emissora. Então, valeu, obrigado pela companhia.